Então fala você conectado para mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Eduardo Ferrari e trago assuntos importantes sobre o nosso Vasco. Não pule sequer uma parte do vídeo aqui embaixo. Gente, tem muita gente assistindo o vídeo, esquecendo de se inscrever. Aqui embaixo tem o botão escrito inscreva-se, é de graça. Clica uma vez só no botão, não paga nada, tá? Se inscreve, deixe seu like, que é muito importante também. Habilite o sino das notificações, pega o link do vídeo e manda para geral aí, grupos de Instagram, Telegram, Facebook e tudo mais. Dá essa força aí para o canal Vasco Connection. Já somos mais de 103 mil inscritos aqui. Olha aqui, vamos direto aos assuntos. A Federação Francesa notificou o Vasco por conta do Payet. Já explico para vocês, muitos já devem saber aqui. Vou falar também sobre a decisão do STJD e muito mais, tá certo? Bom, começando sobre a situação envolvendo o Payet, né, deixa eu ir direto a esse assunto, que eu tenho certeza que tem muita gente preocupado. Eduardo, o que aconteceu e tudo mais, o Payet não vai jogar contra o Palmeiras. Gente, assim, o Vasco já tinha definido praticamente que a estreia do Payet vai acontecer, ou pode acontecer, contra o Bahia, certo? O jogo agora contra a equipe, o próximo jogo agora é contra o Palmeiras. Beleza. A Federação Francesa notificou o Vasco, por quê? O Payet, houve um desentendimento lá na França, no futebol, com a comissão técnica de um outro clube e tal, enfim. Ele tomou 3 jogos de suspensão no mundo inteiro, no futebol do mundo inteiro. Tipo assim, para onde ele fosse, ele tem que cumprir, na verdade, a suspensão, tá certo? Já cumpriu 2 lá, falta 1. Então o Vasco corre contra o tempo para regularizar o Payet para esse jogo contra o Palmeiras, daí ele cumpre esse jogo de suspensão e fica liberado para o jogo contra o Bahia, aí tudo certo, né? O Vasco já resolve essa parada. Realmente é uma situação que me chamou a atenção, né? E achei legal da parte da Federação Francesa que notificou o Vasco, avisou o Vasco, ó, não escala não, porque o Vasco pode ser punido com isso, por isso e tudo mais, né? Então, achei legal da parte da Federação Francesa, para quem acha que foi ruim, não foi não, foi bom para o Vasco. O Vasco evitou aí, de certa forma, até uma punição pro clube, pro nosso Vasco, tá certo? Então, tá tudo certo, essa situação envolvendo o país, isso é super normal, tá? Qual jogador que não se desentende e tal? O Payet é um cara muito competitivo, né? Tipo, e esse ano, sendo competitivo pelo Olympique de Marseille, ele acabou, enfim, entre aspas, errando aqui e sendo punido, né? Mas o Payet é o nosso craque, é o nosso camisa 10, não vai ser contra o Palmeiras, então tá confirmado, mas vai ser contra o Bahia, se Deus quiser, tá certo? Olha aqui, eu quero dizer para vocês aqui, essa situação envolvendo o STJD, e que tiveram coerência, né, na decisão, tá? O STJD mantém a punição do Vasco, já cumprida, deixando bem claro aqui, de 4 jogos sem público, né? Só aumentou a pena de 60 mil para 80 mil reais. Então o Vasco, ao invés de pagar 60 mil de multa, o Vasco vai pagar uma pena de 80 mil reais aí, tá tudo certo. E essa situação encerrada no STJD. Tá certo? Eu vou ler aqui na íntegra para você. O pleno do STJD manteve a punição de 4 jogos sem público, já cumpridos pelo Vasco, e apenas aumentou a multa de 60 para 80 mil reais. Assim, pelo STJD, o Vasco não corre risco de voltar a jogar sem público no Campeonato Brasileiro. Falta a liberação de São Januário pelo TJ, aí é uma situação mais complexa, mas tem deputado que levou a situação até o STF. Gente, tem noção? Eu vou pegar para vocês aqui, vou pegar a matéria. A interdição de São Januário foi parar no Supremo Tribunal Federal. O deputado Aliel Machado Barque, do PV, né, ingressou com uma ação no STF nessa quarta-feira, solicitando uma liminar para que o estádio volte a receber jogos. O local está interditado pela Justiça do Rio de Janeiro desde o fim de maio, né? Olha o tempo que o Vasco não joga, com torcida dentro de São Januário, é uma pena. A ação endereçada ao presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, solicita uma liminar para que São Januário seja liberado imediatamente. Além disso, o deputado denuncia o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro
por cometer racismo estrutural, né, contra a barreira do Vasco e tudo mais ali. Entre os argumentos, a ação cita o polêmico relatório do juiz Marcelo Rabioli, do Juizado Especial do Torcedor e dos Grandes Eventos do Rio de Janeiro, que tem trechos que ganharam destaque na mídia aí, que todo mundo ficou revoltado, todo mundo ficou realmente chateado, todo mundo ficou bolado, porque realmente foi uma situação, no mínimo, triste, no mínimo, inaceitável, né? Do Marcelo Rabioli aí, do Juizado Especial do Torcedor, né? Ele ali, foi um preconceito louco, assim, coisa de doido, né? Mas, enfim, esperar agora a cena dos próximos capítulos para que a gente possa ver, né? Porque olha onde foi parar a situação envolvendo São Januário, hein? No STF, um deputado federal, tá? O Aliel Machado, né, do PV, ingressou com uma ação para ajudar o Vasco nessa situação, ou revoltado com o Vasco, né? Com essa situação do Vasco, não está revoltado com o Vasco, mas sim com a situação que o Vasco está vivendo, para corrigir aqui. E eu acho que é isso, sabe? Assim, muita gente, eu não tenho, eu acho que ele não é Vasco, não. Eu acho que ele é um torcedor normal, que ele acompanha o futebol, torcedor de outro clube, não sei se ele é vascaíno. Se for, peço desculpa, porque não consultei aqui, mas achei legal, mas demais, a atitude dele, né? Que simplesmente comprou a briga do Vasco e foi até ao STF para resolver essa situação, tá certo? Bom, vamos virar a chavinha, porque o Vasco vai fazer mudanças na equipe titular. Vamos falar desse jogo contra o Palmeiras, né? O Léo está suspenso e não joga. Né? A informação que nós temos de momento é que o Capasso pode ganhar uma vaga na equipe titular e voltar à equipe titular nesse jogo contra a equipe do Palmeiras. Então, o Capasso hoje voltaria, né? Seria o parceiro do Medel, né? Ali na zaga. E o restante do time o mesmo, né? Não vai mudar, não vai mexer. Não sei a questão do Serginho, porque o Orejano vinha sendo titular. O Serginho entrou como titular nesse jogo por conta da suspensão do Orejano. E o Serginho acabou marcando o gol. E o Orejano é o jogador de confiança do técnico Ramon Dias. Eu tenho a minha opinião. Acho que o técnico Ramon Dias fizer, tá tudo certo. É um cara que sabe das coisas. É um jogo, gente, é um jogo difícil demais. Tá? É um jogo realmente complicado contra o Palmeiras. Tá? Que teve um problema grave aí, uma situação séria envolvendo o Palmeiras. Vou falar aqui sobre isso. Tá? Vamos esperar o jogo, porque vai ser um jogo daqueles. Vou repetir aqui. Viajo para São Paulo, transmito o jogo aqui no canal. Você que ainda não é inscrito, já se inscreve aqui embaixo, porque vai valer muito a pena você acompanhar esse jogo aqui comigo no canal Vasco Connect. Tá certo? Vamos falar aqui do nosso rival, o Palmeiras, né? Aconteceu uma coisa grave, né? Com a aeronave do Palmeiras, né? Por problemas técnicos encontrados na aeronave de Leila Pereira, todo o elenco do Palmeiras e comissão técnica continuam na Colômbia, né? O Palmeiras foi jogar pela Libertadores. Uma alternativa para o Palmeiras voltar para o Brasil, né? Seria, sei lá, um voo fretado com uma outra companhia e tal, porque a equipe e a delegação do Palmeiras estão esperando, né? Os reparos no avião e tal, da Leila, para voltar para o Brasil. Assim, é uma situação chata, né? Porque envolve avião. Se eu fosse o Palmeiras, voltaria no voo fretado, no voo de uma companhia aérea grande e séria também, até que o problema do avião do Palmeiras, da aeronave do Palmeiras, seja totalmente resolvido. Aí depois sim, eu acho que vale, né? Agora, que o Palmeiras sofre um desgaste maior por conta disso, isso sem dúvida, tá, gente? Isso aí eu não tenho dúvida. Ah, Eduardo, mas a equipe do Palmeiras é de uma qualidade absurda. Claro que é de uma qualidade absurda. Não estou discutindo qualidade, né? Porque eles podem se superar. Né? O jogo é contra o Vasco, o Abel Ferreira gosta de competir. Agora, é evidente que o clube chega mais cansado, mais combalido do que a equipe do Vasco. Mas vamos esperar. É um Vasco e Palmeiras, é um clássico nacional, né? E eu prefiro aguardar realmente a cena dos próximos capítulos, tá certo? Gente, logo mais eu volto com muitos assuntos do Vasco. Se inscreve aqui embaixo. Mais uma vez, pega o vídeo, manda pra geral, vamos com tudo. Porque isso aqui é muito, muito Vasco da Gama. Um beijo no coração de todos vocês e saudações vascaínas.